Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na TH+ SBT, afiliada do SBT para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. O seu Sob Pressão, que vai ao ar todos os domingos depois do programa Silvio Santos e da série Titãs. No programa de hoje eu recebo o pentacampeão Júnior, que brilhou na Copa de 2002 e trouxe o pentacampeonato para o Brasil. Fique comigo. E nos estúdios do SBT em São José dos Campos, eu recebo o pentacampeão Genilson Ângelo de Souza, o nosso Júnior, aqui sob pressão no dia de hoje. Viu, Júnior? Está preparado? Mais ou menos. Vamos lá. O que dá mais pressão? Falar num programa de televisão ou bater um pênalti? Rapaz, falar num programa de televisão. Mas a pressão é maior, com certeza. Mas então eu vou começar de leve. Bater pênalti pra mim eu vou começar de leve. Tranquilo. Eu quero saber, você que foi revelado pelo Vitória, né, brilhou no Palmeiras. Olha, estudou, viu? Parma, Siena. Como é que começou a sua carreira futebolística? Cara, eu comecei lá na Bahia, assim, normal de criança, né? Jogar futebol nas ruas, nas calçadas, né? Então, assim, comecei desde criança, mas mesmo, descoberto mesmo, foi aos 18 anos, né? Jogando amador, né? Uma liga amadora lá da Bahia. E aí me viram jogar e me fizeram um convite para fazer um teste no Vitória, mas já com 18 anos. Isso na década de 90? De 90. Cheguei no Vitória em 92. E nessa época, né, o futebol ele já era paixão nacional, mas essa parte de tecnologia, dos tratados, principalmente, né, para recuperação de atletas, era bem mais difícil, né? Tinha muita lesão nessa época? Nada. A gente jogava nas calçadas, descalço. Nada, não tinha lesão nenhuma. Era muito gostoso naquela época. A gente jogava em todos os lugares possíveis, né? Como uma criança normal, né, jogaria, né? Nas calçadas, nas ruas, falar onde mais que a gente jogava. Nos estádios, nos campos de terra, de gramados ruins, né? E hoje falta muito isso, né? Hoje não tem mais esse campo de terra, esse campo ruim que as crianças jogavam antigamente. Não desmerecendo o Vitória, mas o Palmeiras, né? Ele te deu uma projeção muito maior, né? Como é que foi chegar num grande time como o Palmeiras? Cara, não foi fácil não, porque quando eu cheguei no Palmeiras, era para substituir nada mais, nada menos que Roberto Carlos, né? Roberto Carlos já era conhecido mundialmente, seleção brasileira, então, enfim. Era um monstro na posição, né? E eu cheguei do Vitória desconhecido, né? Então, assim, a pressão era gigantesca, mas com trabalho, com dedicação, eu consegui o meu espaço no Palmeiras. E a relação com a torcida? Como é que a torcida te acolheu? Não, muito bem, lógico, aquela desconfiança, como eu falei, o Roberto Carlos saiu, chega um cara desconhecido lá da Bahia, do Nordeste, né, que ninguém conhecia, lógico que tem aquela desconfiança, né? Como eu falei, mas com o trabalho, no dia a dia, a galera foi me conhecendo e graças a Deus, hoje a relação com o Palmeiras é fantástica. Ô Júlio, do Palmeiras para uma carreira internacional, como é que foi esse menino da Bahia ir para o exterior, para grandes times de futebol? Maravilhoso, né? Já tinha aquela parceria, né, da Parmalat, Palmeiras com a Parmalat, né? E era o Parma da Itália. Então, assim, mas foi muito legal, assim, foi muito bacana essa experiência lá na Itália. Fui recebido por um cara lá que eu sempre falo, Márcio Amoroso, né? Jogou comigo no São Paulo, campeão mundial com São Paulo. Me ajudou muito bem, me ajudou demais. Eu fui sozinho para lá. Minha esposa estava grávida, não conseguiu ir, eu fui sozinho, então eu tive uma ajuda gigantesca para que eu pudesse me adaptar mais rápido, né? Isso que eu ia perguntar, você passou muito perrengue fora do Brasil? Passei perrengue. Logo quando eu cheguei lá, para quem não sabe, eu passei mal. Eu fiquei 4 dias internado. Então, senti uma dor no peito, e aí eu não sabia, ninguém sabia o que era, a gente não sabia o que era, e aí eu fiquei internado para fazer aquela bateria de exames. Imagina, acabando de chegar... Dor no peito. Uma dor no peito. Era gases. Era gases. Muito gás. Agora, acostumado a comer acarajé, fui lá comer uma massa, né, italiana, então acho que não deu muito certo, né, no começo, né? Então, assim, para acarajé, para
para um prosciutto, né? Muda bastante, não muda? Agora, do Parma para o Siena, teve muita diferença? Não, não teve diferença, mas assim, foi muito rápido lá no Siena, foi só 6 meses, né? Foi um empréstimo, né? Porque o Parma teve teve um problema muito grave lá, foi, né? Faliu, né? A Parmalat faliu. E aí não tinha Mas você ficou sem receber? Fiquei sem receber um tempo, e aí eu fui emprestado para o Siena, onde eu fiquei 6 meses, mas depois eu retornei para o Parma. Agora, quando você vai para o exterior, né, um jogador profissional, tem toda uma assessoria, um acompanhamento jurídico. Por exemplo, esses perrengues de ficar sem receber, como é que você resolveu isso? Não, com o empresário mesmo, mas lógico que depois foi tudo sanado, eles pagaram tudo. Mas foi mais o começo mesmo da Parmalat ter aquele problema com a Parmalat, né? Mas assim, mas foi só uns 6 meses só, né? Mas assim, normalmente lá fora realmente é difícil um clube realmente ficar devendo. Aqui Não, aqui durante você fica, tempo virou... Aqui o mês tem 5 anos, né? Então... Ô, Júlio, o que você sentiu de maior diferença entre o futebol brasileiro e o futebol italiano? A pegada, a força que eles têm, né? Assim, a tática, porque aqui a gente é um futebol meio desleixado, né? Assim, taticamente, né? A gente às vezes não cumpre nem 50% daquilo que o treinador realmente manda a gente fazer. E lá não, lá tem que ser bem rígido, que a tática... A técnica você achou que era mais agressiva na Itália? Então, a força, né? Não é a técnica, a tática, né, deles. Tática. Então, assim, você não tinha um espaço para jogar. Então, assim, é muito difícil jogar. E na época que eu fui, era considerado o melhor futebol do mundo, né? Quem era o técnico naquela época do Parma, peguei Olivieri, peguei o Prandelli, que depois até assumiu a seleção italiana. Peguei esses treinadores muito que me deram uma oportunidade bastante. Então, tinha o Olivieri, quando ele assume, né? Primeiro era Carmignani, o treinador, eu jogava pouco. Mas aí quando assume esse Olivieri, ele já me coloca para jogar, e com ele joguei o tempo todo. Você chegou a ser reconhecido pela torcida dos times italianos? Sim, pro Parma sim, eu fiz um gol, né? A Copa Itália, 2002, Copa Itália, Parma e Juventus, eu faço o gol do título. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos falar sobre seleção brasileira e vamos falar sobre a Copa FIFA 2026. Fique comigo. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Sob Pressão nos estúdios do SBT em São José dos Campos. TH+, afiliada por Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. No programa de hoje eu recebo o pentacampeão brasileiro, Júlio, do Penta. Júlio, no primeiro bloco falamos sobre o início da sua caminhada no futebol, falamos sobre a sua participação no Palmeiras, sobre a sua presença no futebol italiano. E agora eu quero falar sobre seleção brasileira. Quero falar sobre Luiz Felipe Scolari e a sua convocação para a seleção que em 2002, 25 anos atrás quase, hein, trouxe o último título pentacampeonato. Como é que foi essa escalação? Maravilhosa, assim, né? E aí você chega ao topo do futebol, né? Então, acho que todos os atletas profissionais, um dia almejam chegar na seleção brasileira, né? Eu só vestir a amarelinha. Ainda mais jogando a Copa do Mundo, é maravilhoso. Você tinha quantos anos na sua convocação? Eu tinha 28 anos. 27 para 28 anos. Então, assim, a idade legal, né? Então, assim, você ser convocado, disputar uma Copa do Mundo é um espetáculo. Ainda sabendo que tinha jogadores também na minha posição, que também tinha qualidade, né? Agora, eu quero que você fale com o meu telespectador qual é o sentimento de um jogador fazer um gol numa Copa do Mundo como você fez na Costa Rica. Cara, então não dá pra explicar, não. É só na hora mesmo ali, você
você explodir. Então, assim, é surreal, assim, né? Como eu falei, só você disputar uma Copa do Mundo, jogar uma partida, né, e fazer um gol, realmente é um espetáculo. E nesse campeonato, né, de 2002, essa Copa do Mundo, né, o momento final, né, levantar a taça, trazer para o povo brasileiro essa grande conquista, né? E como é que você sentiu a reverberação do seu país na chegada aqui? Não, maravilhosa, né? Foi um espetáculo, né? Assim, a chegada, né? Não lembro agora se foi no Rio, depois foi Brasília. Eu sei que a gente rodou, depois foi para minha Bahia lá também, foi recebido lá pro Antônio Carlos Magalhães na época. Então, assim, foi maravilhoso. A recepção aqui no Brasil foi Ivete Sangalo lá no trio. Então, assim, Olodum. Então, assim, foi maravilhoso, cara. Assim, a recepção foi espetáculo, assim, sabe? Você disputar. E para ver, para o pessoal saber que ganhar a Copa do Mundo não é fácil, né? Já perdura quanto? 24 anos, né? Vai para 25 anos. Vai para 28 anos, né, sem ganhar. Então, saber que ganhar uma Copa do Mundo não é fácil. E o Brasil, né? As pessoas têm que valorizar os campeões mundiais, né? Que às vezes é muito esquecido. Não é só o Penta, não. Desde lá do primeiro título, né? Até o Penta. Então, o povo brasileiro, às vezes, esquece. Não pode esquecer. Agora, vamos falar sobre a Copa, né, de 2026. Né? O que você achou da convocação e da estratégia da CBF em trazer um técnico de fora do Brasil para gerir a seleção? Cara, então, assim, é porque divide muitas opiniões, né? Então, assim, a sua opinião vendo de cara logo o currículo do Ancelotti, ele pode te dar, né, que poxa, é um cara que vem com peso, né, para fazer fazer um bom trabalho, né? E não fez, né? Então, assim, ele chegou e realmente no início dele foi desastroso, né? Até a Copa, né, no início de amistosos, né, a gente viu que foi um desastre, né? Então, agora, não sei agora com o próximo ciclo que possa mudar, né? O objetivo, em tese, seria evitar, né, que um técnico brasileiro sofresse, né, as intervenções da torcida e dos patrocinadores. Então, né? a gente está mudando muito o nosso conceito, nós mudamos muito nossa não características, nossa, falar o quê? Do nosso futebol, né? Foi mudado, né, ao longo do tempo, né? Então a gente virou um futebol europeu, né? Então, assim, a gente perdeu nossas origens, né? De futebol. Nosso futebol era visto como o melhor do mundo, que ninguém sabia como o Brasil jogava, e hoje, infelizmente, o europeu sabe como a gente joga. Não é só o europeu, não. Você vê o africano sabe como o Brasil joga. Você vê o Japão falando que queria enfrentar o Brasil, né? Imagina, anos atrás, se o Japão ia falar que queria enfrentar o Brasil no mata-mata, né? Agora, eu quero perguntar para você o que você achou da escalação do Ancelotti. Tinha alguém que você achou ali que não deveria estar na seleção? Por exemplo, o Neymar. Você acha que o Neymar foi mais pelo conjunto da obra ou ainda está jogando futebol? Não, jogando futebol não, né? Porque se disputar uma Copa do Mundo, do jeito que estava sendo jogado, com uma pegada danada, um vigor físico dos caras, realmente era impressionante, assim, né? Ainda mais no calor. Então, assim, você levar um jogador realmente machucado para tentar recuperar ele dentro de uma Copa do Mundo é muito arriscado. Bom, nós estamos indo para o final do programa e eu quero saber de você o resultado final da Copa. Espanha, mereceu o título? Mereceu, acho que mereceu sim. Para mim é o melhor futebol que apresentou, né? Teve dificuldades aí com Cabo Verde, né? Acho que Cabo Verde. Mas, assim, jogadores realmente de alta qualidade, cara. Lógico que a Argentina também chegou com mérito. Eu assim, senti, né, que o Messi, né, nessa final aí, tá meio desgastado. 41 anos, 39, né? 41, né? Pô, então, assim, se chegar, ele jogou prorrogação, o cara com 40 anos, cara, chegaram numa Copa do Mundo. Eu vi que na final ele deu uma cansada, mas bem merecido para a Espanha. Olha, queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, sob pressão. Tamo junto. Desejar muito êxito nessa caminhada, que eu sei que você leva o esporte para as novas gerações, né, com muita ênfase. E obrigado de coração por essa presença. Imagina, prazer. Tamo junto. Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu o pentacampeão Júnior aqui no SBT. A gente se vê no próximo programa. Até lá!